Apocalipse, capítulo de número 4, verso 2 e 3. Depois vou estar lendo o 10 e o 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Verso 10 e 11. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Aqui nós podemos perceber que a Bíblia deixa bem claro que em Apocalipse, capítulo número 2 e 3, tem um assentado sobre o trono, e a sua aparência era semelhante à pedra jaspe, semelhante à pedra sardônica. João, quando ele tem a visão daquele que está sentado sobre o trono, ele não consegue descrever uma aparência devido ao seu poderio. Aqui ele estava falando do Altíssimo, o Pai, o Eterno, aquele que fez tudo e todas as coisas. E depois vamos ler Apocalipse, capítulo de número 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Eu quero dizer para vocês que essas 7 pontas e 7 olhos é algo simbólico, é uma simbologia que, para entender, tem que compreender os símbolos. Em Apocalipse, capítulo de número 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes, e os 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nações. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós podemos compreender que a Bíblia deixa bem claro que está falando do Cordeiro, aquele que é a raiz de Davi, e esse está falando do próprio Jesus. Então nós podemos compreender que a Bíblia diz que Jesus ele venceu, e com o seu sangue, com a sua morte, ele libertou pessoas e comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações para o reino do nosso Deus. Então nós podemos perceber que os anciões ele fala de 2 seres. Ele fala daquele que é dono de tudo e de todas as coisas, e fala daquele que venceu, daquele que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Fala do Cordeiro, fala de um que estava assentado sobre o trono, que era semelhante à pedra jaspe, e que tinha um livro sobre a sua mão. E fala de outro que foi, e pegando o livro daquele que estava assentado sobre o trono, ele abriu o livro e desatou os seus 7 selos. Então nós podemos ver que a Bíblia fala do Pai, o Altíssimo, o Eterno, e do Filho,
o Cordeiro, o leão da tribo de Judá.